Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conjuntura Atual. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que depois do tarifaço do Trump, o Lula recuperou a popularidade? Segue o vídeo aí, não deixa de deixar o like. Um abraço. Deputado, as pesquisas mostram que depois da tarifa, o presidente Lula recuperou popularidade. Eles estão fazendo uma campanha grande nas redes sociais, conseguiram um engajamento que não tinham antes. Isso também aconteceu no Canadá, citado pelo senhor, também aconteceu no México. Sempre que Donald Trump entrou em ação, ele acabou ajudando a recuperar a popularidade ou a dar popularidade para esses presidentes. O senhor não acha que que está acontecendo isso exatamente no Brasil? Quer dizer, que há uma rejeição muito grande a essa decisão de Donald Trump e que isso está beneficiando o governo e o presidente Lula? Eu não estou preocupado com a eleição. Se o Brasil não resolver nos próximos meses ou próximas semanas essa crise institucional, não haverá eleição em 2026. Então, por que eu me preocuparia com popularidade? Eu não estou preocupado com popularidade. É 100% vitória ou 100% derrota. E eu tenho certeza, se nós sairmos vitoriosos, eu creio, tenho fé em Deus que sairemos, a gente recupera essa popularidade em 1 ou 2 dias. Não estou realmente preocupado com isso. Eu estou preocupado a gente chegar numa eleição em 2026 sem Bolsonaro poder concorrer, sem eu, que muitos dão como certo, um senador por São Paulo, poder retornar para a minha terra. Vocês acham que vai acontecer com o quê? Com vários deputados do PL, tem cerca de 9 deputados do PL que enfrentam processos no STF, a esmagadoríssima maioria por falar. Tem gente que está sendo investigado por falar da tribuna. Cabo Gilberto, Marcel Van Hatten, eu, novamente. O Nicolas tem processo, o Gayer tem processo. Vocês acham mesmo que Alexandre de Moraes vai permitir que determinadas pessoas cheguem ao Senado, sendo que são certo e claro que votariam o impeachment do Alexandre de Moraes? Vocês acham que ele vai permitir que isso aconteça? O Brasil terá a oposição varrida das eleições de 2026 se a única esperança que está surgindo agora com os Estados Unidos não der certo. É por isso que não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Agora, deputado, o senhor vem sendo pressionado tanto por parlamentares daqui do Brasil, da direita, né, como também por empresários, para tentar convencer o presidente Donald Trump a voltar atrás e derrubar esse anúncio do tarifaço? Algumas pessoas falaram comigo, né? Obviamente preocupadas, naturalmente, com as tarifas. É óbvio que não é o cenário desejado. Eu, desde o começo, sempre advoguei por sanções individuais contra o ministro Alexandre de Moraes, mas essas tarifas são a única novidade que estão fazendo, né, o sistema repensar. É a única alternativa e fio de esperança que nos resta. Então, eu não tenho como criticar o Donald Trump. Se ele escolheu, dentre as cartas que tinha à sua mesa, a tarifa, isso daí, enfim, lamento que o povo brasileiro inteiro possa vir a pagar essa conta. Mas também a nação tem que entender que não se dá os mesmos privilégios, né, da sociedade livre, não são dados a ditaduras. O Brasil, o Trump chamou de regime e chamou acertadamente. No Brasil, as instituições já não funcionam mais com normalidade. Você vê só, o Congresso é incapaz de derrubar um decreto de IOF do presidente da República. Isso daí mostra uma total disfunção. Isso é típico de ditadura. Na Venezuela, o STF de lá fechou o Congresso Nacional. No Brasil não precisa fechar, porque o Alexandre de Moraes já está dando as cartas, vai fechar para quê? Então, esse é o tipo de regime que nós estamos vivendo hoje. E regimes são sancionados, regimes são tarifados, pessoas perdem os seus bens. E eu quero crer, né? Eu rezo a Deus para que a elite brasileira pressione o Alexandre de Moraes, porque uma das possibilidades que pode chegar a vir é o desligamento do Brasil do sistema SWIFT, que é essencial nas transações internacionais. O Trump fez isso com o Irã, fez isso com a Rússia. Se fizer com o Brasil, isso vai causar uma pancada muito maior do que a tarifa Moraes de 50%. Eu não quero chegar nesse ponto. Eu não quero chegar numa eleição de 2026, onde você já pode extrair e concluir que o Trump não reconhecerá uma eleição sem a participação de Jair Bolsonaro. Como é que ficará o Brasil no cenário internacional? As pessoas não estão entendendo que quando eu falo que as próximas semanas são decisivas, não é algo da boca para fora, não é algo de uma mente ideologizada. Eu estou falando a verdade. O Lula não tem interesse nenhum em resolver isso daí. Tanto é que está escalando Geraldo Alckmin para tentar conversar com os americanos. Isso não ocorrerá. O americano não vai conversar
com quem apoia assassino de cidadão americano. O Hezbollah já matou vários, o Hamas, o Jihad Islâmico, até os Houthis. Isso não ocorrerá. Então, o Lula está querendo agarrar isso daí com unhas e dentes para tentar resgatar a popularidade dele. Mas isso não vai adiantar, porque a crise econômica, com Bolsonaro preso ou não, ela vai se agravar. E o Brasil, para solucionar isso, só tem uma maneira: é segurando o ímpeto do Alexandre de Moraes. Leiam a carta do Trump. Ele fala que ele abre falando de Bolsonaro, e não só Bolsonaro, a perseguição também a todos os seus seguidores. Os senhores realmente acreditam que o Barroso, escrevendo uma carta para o Trump, com toda a ladainha que o Trump ouviu durante os 4 anos que ele não estava na presidência, né, de defesa da democracia, etc., da qual o próprio Trump foi vítima, vocês acham que o Barroso vai conseguir convencer o Trump? Ou será que ele está fechando, enterrando a possibilidade de uma mesa de diálogo? Porque o mundo inteiro está dialogando com o Trump, inimigos e aliados históricos dos americanos. Só o Brasil que não. E só o Brasil tem uma tarifa de 50% por causa disso. Na carta dele ele fala, mais uma vez e finalizando, né, perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores. Por isso que eu tenho falado, olha, a melhor sinalização é uma anistia ampla, geral e restrita. Depois ele fala da regulamentação das Big Tech. Começou agora a sessão 301. Se preparem, virá a novidade dessa investigação da sessão 301 também, que visa proteger os interesses comerciais dos americanos, podendo culminar nas sanções IEPA, né? International Economy Emergency Power Act. Isso vai acabar sancionando muita gente para além de Alexandre de Moraes. Ele continua depois na carta falando alguma coisa de comércio e pincelando também a questão do sistema do complexo industrial de censura. Para que a gente vai pagar o preço disso, se tudo isso são características de regimes autoritários? Agora, deputado... É só isso que a gente está trabalhando e querendo evitar. Deputado, deixe-me fazer um outro questionamento. Fontes, apuração nossa, da equipe CNN, já informou, já passou a informação várias vezes, que o Supremo Tribunal Federal não vai mudar em nada em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente Lula também afirmou que vai haver, sim, critérios em relação às Big Techs. Nesse cenário de embate entre as instituições aqui no Brasil e ações do governo norte-americano, a população, e eu incluo aí até grupos e aliados da direita que apoiaram e apoiam tanto o senhor quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso não pode fazer com que, além do país virar um caos, a direita também perder apoio de segmentos que apoiaram lá atrás e apoiam hoje? E você acredita, Leandro, que retirando as tarifas e dando uma sobrevida para o Brasil, onde a gente vai haver uma eleição sem a oposição, com esse governo que aí está resgatando a sua popularidade, a gente só vai adiar o dia da batalha final. Eu tenho certeza que os brasileiros não querem ficar trabalhando até junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, só para pagar impostos. O Brasil tem um momento crucial para decidir se vai ter um tratamento definitivo de Venezuela ou se vai se alinhar com as potências democráticas do mundo. Não é culpa minha. Eu não estou fazendo nada. Eu só levo os fatos aqui. Eu sequer tenho o poder da caneta. Eu não posso chegar e ficar aconselhando, o presidente Trump faz isso, retire a tarifa. Eu nunca vi o Trump recuar. Não existe recuo. Se este for o cenário, Leandro, lamento. O Brasil será mergulhado num caos e terá um tratamento semelhante ou igual ao da Venezuela. E o Trump, e o Celso Amorim e o Lula estão adorando isso porque eles acham que eles estão indo para o colo da China e da Rússia. Só que a própria China e a Rússia estão fazendo acordo com os Estados Unidos. Olha que loucura. Deputado, quando teve a questão da dolarização... Só para finalizar, Leandro, quando teve a questão perguntaram ao Lavrov, né, chanceler da Rússia, sobre a questão da moeda única do BRICS. O que ele respondeu? Trump, a gente não tem nada a ver com isso não, isso é coisa lá, do Lula e dos brasileiros. Ninguém bate de frente com Trump, não será Moraes que conseguirá fazer esse feito. Juliana? Deputado, queria puxar por um gancho do que o senhor já falou aqui sobre não termos eleições aqui no Brasil em 2026. Isso está sendo articulado pelo senhor? O senhor conversou com os integrantes do governo americano sobre isso? O que pode acontecer? Inclusive, mais sanções estão por vir? O que o senhor está
entendendo o que vai acontecer aí de fora? Eu acho o seguinte, para quem acompanha minimamente os posicionamentos dos Estados Unidos e também do presidente Trump, consegue enxergar esse cenário facilmente. Eles não reconheceram a eleição da Venezuela, por quê? Maria Corina Machado não pôde participar, a principal líder da oposição. Depois o Maduro vai e sem uma auditoria, né, até porque a Maria Corina Machado conseguiu comprovar, através de uma auditoria paralela, que ela venceu com mais de 60% dos votos. Né? Ela e o Edmundo Gonzalez, né? Porque ela não pôde participar, o Edmundo Gonzalez foi o seu preposto. Mas ela comprovou que venceu, o Maduro recorreu ao seu TSE, o TSE saiu de uma salinha dizendo, olha, saímos da sala aqui agora de apuração, 51% dos votos a favor do Maduro. A eleição brasileira, ela tem tudo para ser esse tipo de eleição. Os Estados Unidos não vai reconhecer, o Trump já falou que o Jair Bolsonaro está sofrendo uma perseguição, que ele é uma pessoa honesta. Ora, meu Deus do céu, ele está sendo acusado de um golpe de Estado, e eu também agora. Está claro para todo mundo que esse processo de golpe, essas investigações, elas são abertas só para o Moraes selecionar quem ele vai pegar. Vamos perguntar para o Alexandre de Moraes, numa entrevista ao vivo, aquelas mensagens que o Glenn Greenwald dispôs na Folha de São Paulo, onde ele diz, tem que pegar o Eduardo Bolsonaro. Essa é a pessoa que está me investigando. E ainda tem gente, não estou falando que são senhores não, né? Mas de outros grandes canais de comunicação que dão contornos de ilegalidade e comentam com normalidade isso tudo. Isso tudo está errado, está viciado desde o começo. Nós somos pessoas honestas. Não tem nada que pese contra nós. Pessoas velhinhas, que nunca pisaram numa delegacia, tratadas como terroristas, num golpe, sem apoio da polícia, sem apoio das Forças Armadas, num domingo de janeiro. O próprio Moraes estava de férias lá em Paris, Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Impossível dar golpe, mas ainda assim querem colocar isso adiante para tirar o líder da oposição da eleição do ano que vem. Isso não tem como dar certo. Eu tenho certeza, se a gente chegar nesse nível, o Brasil não terá as suas eleições reconhecidas em 2026. Pedro? Deputado, pelo que o senhor está falando de uma eleição sem oposição, o senhor defende, então, que caso o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, continue inelegível até o ano que vem, caso ele seja preso, a oposição não deve disputar o processo eleitoral como uma forma de protesto, por exemplo, ou a oposição deve lançar um dos tantos candidatos, apoiar um dos tantos candidatos que já se apresentaram, como Tarcísio Gomes de Freitas, Ratinho Júnior, Romeu Zema, entre outros? Esse é um debate que é muito válido, né? Um Congresso que atualmente não consegue derrubar o IOF, imagina no que vem, com o presidente preso, o filho dele exilado, um monte de deputado fora. Será que vai valer a pena a presidência? Vocês acham que um presidente que queira dar anistia ao Bolsonaro, ele vai conseguir fazê-lo? Ou será que o STF vai inventar uma manobra judicial para dizer que não vale essa anistia? Entendem o ponto que nós estamos chegando? Bolsonaro, né, o Brasil já viu várias pessoas serem anistiadas. Numa das anistias da Dilma Rousseff, ela livrou o Zé Dirceu e o José Genuíno. Quando o Bolsonaro foi dar uma anistia para o Daniel Silveira, aí não vale. Não tem como você confiar nesse sistema. Esse sistema está podre, o Brasil está tendo uma crise institucional. É por isso que quem enxerga essa questão atual com os Estados Unidos apenas pelo ponto de vista comercial ou econômico, está fazendo uma análise totalmente equivocada. Eu entendo, né, a agonia do produtor brasileiro, a agonia do comerciante nacional, do trabalhador, mas, mais uma vez, né, eu sempre advoguei por sanções individuais ao Alexandre de Moraes. Vieram as tarifas, né? Agora é trabalhar com isso daí. Agradeço ao Trump por ele comprar essa briga, né? Uma briga justa, uma briga que vale a pena, e Deus quiser terá sucesso, porque senão, mais uma vez, o Brasil vai definitivamente virar uma Venezuela. Deputado, esses setores todos querem que o senhor ou Jair Bolsonaro peçam para Trump voltar atrás em relação a essas tarifas. O que o senhor responde para esses setores aqui do Brasil, principalmente para o agro? Entendo, né, mais uma vez, né, a preocupação, e podem ter certeza, muitas dessas pessoas em que pesem terem, né, à frente, no horizonte, um prejuízo financeiro se avizinhando, elas me apoiam. Boa parte dessas pessoas me apoiam. Eu estava com o Paulo Figueiredo anteontem fazendo uma transmissão, ele estava fazendo análise de alguns dados, se não me engano, até uma pesquisa da Quest, que não dá para dizer que é uma pesquisa, né, vinculada à direita,
e chegou-se à conclusão ali de que 4 em cada 10 brasileiros estava apoiando a questão da tarifa. Isso daí é 80% dos eleitores da direita, o que mostra um amadurecimento muito grande. Eu estava achando que 95% dos brasileiros seriam contra. Quando veio esse dado, eu fiquei até positivamente surpreso. Isso é um sinal verde aos parlamentares que eles podem defender, sim, obviamente, né, com um tom correto, falando da crise institucional, não se restringindo apenas à visão econômica ou comercial, para tratar desse tema. Mas, mais uma vez, não existe como o Brasil se comportar como uma ditadura e ter privilégios do mundo livre. Ok. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade ao falar conosco aqui da CNN Brasil. Até a próxima. Eu que agradeço, Leandro, a todos vocês, né? Espero que Deus ilumine a cabeça das autoridades brasileiras, né? Principalmente da elite econômica, que tem muito poder, para que façam pressão nas pessoas corretas, notoriamente Alexandre de Moraes, e a gente consiga mudar esse cenário atual. Dos Estados Unidos, eu posso garantir, não falo em nome de ninguém, mas eu posso garantir, não haverá recuo. Se tudo der errado, pelo menos, nós já estaremos vingados. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Boa noite para o senhor.